Então tá bom. Boa noite, Luiz. Boa noite, Paulo. Beleza? Tudo bem. Então tá bom. Esperar o resto da turma chegar pra gente começar. Todo mundo viu o filme, gente? Vê. Eu não sei se o Silvestre vai aparecer hoje, tá, Luiz? Porque ele estava em Lagoa Santa. Então aí estava na casa do irmão dele. Não sei se ele já chegou em casa. Ah, não, tranquilo. Mas essas aulas são todas gravadas, né, pessoal? Então aí a gente sempre disponibiliza lá no YouTube. Pra quem não viu, então. Boa noite, Megorês. Tudo bem? Seu microfone está desligado. Boa noite, professor Luiz. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor Luiz. Tudo bem com você? Tudo bem. Boa noite, professor. Boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite, professor Luiz. Boa noite, meu bem. Como é que você tá? Tudo bem, Ellen? Eu tô joia e você, meu amor? Tudo jóia. Tudo. Ah, agora eu tô te vendo. Chegando agora do trabalho, pô? É, nossa correria. Senhora. Tá todo mundo na correria, né? Eu não vi o filme. Você não viu? Professor Luiz. Oi. Eu não assisti o filme não, tá? Tá, não tem problema não. Depois vocês assistem. Eu vou disponibilizar para vocês baixarem o filme e ver. Então, eu tô trabalhando direto. Tá, eu vou passar um link para vocês baixarem depois o filme. Tá bom, querido. Porque eu coloquei no YouTube, mas o YouTube barrou, né? Por causa de direito autoral. Aí eu disponibilizei em outro lugar para vocês baixarem e ver, tá? Que como é remoto, aí não tem como. Porque na aula a gente passa na aula, né? Eu levo, passo o filme para vocês. Mas aqui não tem como. É mais complicado. A sorte é que passou na Globo, né? Na segunda. Ei, Dona Maria, está boa? Tudo bem, você? Tudo bem também. Você viu o filme? Sim. Gostou? É muito bom. Ai, que bom. Que bom. Hoje nós vamos ver um pouquinho do filme, nós vamos continuar a nossa viagem lá no México, na nossa festa do Dia de los Muertos. E aí a gente vai saber como é que é a origem, como é que surgiu tudo isso, tá? Acho que já deu 5 minutinhos. Vocês acham que já pode começar? Ou não? Já pode começar. Já, né? Pessoal, no final eu vou fazer então a chamada, então não saiam, tá? Pra gente... Porque eu quero explicar uma coisa pra vocês. Como é que funciona a presença, tá? A Renata pediu pra eu falar com vocês, é o seguinte. Vocês têm, quando vocês participam dessa aula aqui, vocês ganham a presença de vocês. A primeira presença. E aí a segunda presença, ela é validada quando vocês fazem as atividades. Então, quando a gente manda um texto para vocês fazerem, aí quando vocês fazem, aí vocês ganham a segunda presença, tá? Tá bom? Vocês entenderam isso? Sim. Beleza. Então tá bom. Então não deixe de fazer as atividades, tá? Pra todo mundo ganhar a presença aí e depois a gente conseguir a aprovação pra gente passar já pro segundo ano, hein?
e continuar ano que vem. Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela, enquanto o pessoal não chega. Eu quero ver se vocês conseguem ver. Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso aqui. Essa daqui. Vocês me falam se vocês estão vendo, por favor, a janela. Vocês estão vendo o slide? Eu estou vendo. Sim, eu estou vendo. Estão vendo? Tô vendo. Beleza. Então esse é o nosso quinto encontro, né? Eu vou sair algumas vezes porque eu preciso aprovar um pessoal aqui, tá? Aí, ó, vou aprovar aqui, mas eu volto. E aí, se vocês me falarem, vocês me falam, senão eu estiver aparecendo, tá bom? Paulo, você pode ser o responsável, nosso secretário, para falar do chat? Se eu não estiver vendo? Faço, com certeza. Beleza, obrigado. Então, gente, quem viu o filme, a gente está continuando o nosso projeto sobre a memória, né? E o filme retrata muita coisa da memória, né? Vocês tiveram aula com a Vitória ontem, ela me contou algumas histórias que vocês passaram durante a aula. E aí a gente chega no Dia de Muertos, que é como que o filme, a história do filme se passa nessa noite, né? Quem viu o filme se passa na noite de Dia de Muertos. Então, como que surgiu esse Dia de Muertos? O Dia de Muertos era celebrado pelos nativos mesoamericanos, os maias, os astecas, os purépechas e os totonacas, tá? E para os astecas, a vida e a morte tinham a mesma dinâmica. Ou seja, quando a pessoa morria... Luiz, dá licença. Oi? Tem um som aí no fundo aí atrapalhando aí. Um som? Que som? Uma voz aí atrapalhando no fundo aí. Pessoal, todo mundo vão desligar os microfones? Então, vamos todo mundo. Sérgio, Dona Maria. Vamos todo mundo desativar os microfones para não dar interferência, para não atrapalhar um pouquinho, tá? Então, pronto. Voltou aqui a tela para vocês? Voltou? Então, nos maias, para os astecas, deixa eu só provar aqui a Nath. A morte, ela não era um final, ela era o começo de um novo ciclo. Então, e para eles também, o destino dos mortos não dependiam das ações que eles tinham tido aqui durante a vida na Terra. Eles tinham 3 destinos diferentes, dependendo de como eles morriam. Então, esse Omeyacan é o paraíso do Sol, que era presidido pelo deus, esse nome é muito difícil, Huitzilopochtli, eu não sei falar, que era o deus da guerra e o protetor dos astecas. Então ali chegavam os guerreiros mortos em combate, os sacrificados e as mulheres que morriam ao dar à luz. Então quem vivia nesse paraíso, o Meyacan, depois de 4 anos, eles voltavam ao mundo na forma de aves de belas plumagens coloridas. Então esse era um dos destinos de quem morria. As pessoas que morriam em combate, os sacrificados e as mulheres que morriam ao dar à luz. O Tlalacon é o país de Tlaloc, que é o deus da chuva, e era um jardim de flores permanentes, lugar de abundância e repouso, para onde iam as almas dos afogados, dos que morriam atingidos por um raio ou por enfermidades causadas pela água. Tá? Deixa eu só permitir a Carmita aqui. E aí o terceiro e último lugar que iam os mortos deixa eu passar aqui, o Mictlán, que era a terra da maioria dos mortos, que recebiam aqueles que tiveram uma morte natural. De Alguém tá falando. Quem é? Boa noite, pessoal. Boa noite, tá joia?
Eu tô. E vocês? Tô ótimo, Carlita. Também tô. Então, Assistiu o filme, professor? Assistiu? Ai, que bom. Nós estamos aqui já falando um pouquinho do filme, tá? A gente está contando um pouquinho da história do Dia dos Mortos. Aí, Carlita, você só põe o microfone no mudo para não dar interferência, porque tem colega que dá interferência, tá? Tá, beleza. Então, gente, a terceiro lugar que iam os mortos, segundo os maias, que era o Mictlán, tá? Que era um país de trevas e de frio, e era presidido pela deusa Mictecacihuatl, a Senhora da Morte, tá? Então, tinha 9 níveis ou regiões que o morto deveria atravessar, enfrentando obstáculos que expressavam os estágios de decomposição do corpo e os tormentos infligidos pelos monstros devoradores. Depois de 4 anos, quando eles acreditavam que só ficavam os ossos, a morte terminava e o morto, então, podia descansar na presença da deusa, que era a senhora do Mictlan e do esposo dela, o senhor e a senhora dos mortos. Alguém já sabia dessas histórias? Não. Não? Pois é. Então, eles tinham extensas e elaboradas celebrações aos mortos, com diferentes rituais, tanto para as crianças quanto para os adultos. Então, essas festas, ela não era uma vez só. Elas aconteciam, acho que 3 ou 4 vezes por ano, eram festas de celebrações. E eles também tinham a prática de conservar os crânios dos mortos como troféus e utilizá-los durante os rituais que simbolizavam a morte e o renascimento. Isso, gente, a gente tem que pensar que é antes dos espanhóis chegarem na América, tá bom? Então, essas festas astecas que celebravam os mortos foram reunidas num feriado só, que é o nosso dia de finados, que é o dia de los muertos deles, entendeu? Então eles acreditam agora que nesse dia os mortos têm o permisso divino para vir visitar os familiares e amigos. Então no dia 1º de novembro vem a alma das crianças e no dia 2 vem a alma dos adultos. Entendeu? E aí, para celebrar o Dia dos Mortos, celebrar essas pessoas, esses entes queridos, eles enfeitam as casas com as flores, com velas, com incensos, preparam as comidas e as bebidas favoritas daquelas pessoas que morreram, vestem esqueletos com roupas, e eles se fantasiam isso para deixar os mortos se sentindo à vontade aqui na Terra, no nosso plano aqui, beleza? E aí, por exemplo, os esqueletos, que a gente vê muito, inclusive é o que o desenho praticamente que todos os personagens são esqueletos, aí a gente tem os elementos desse Dia dos Mortos. E, como fantasia ou boneco, eles usam fantasia ou boneco de tamanho natural, eles ficam espalhados por todos os lados, nas casas, nas ruas, e eles utilizam para recepcionar esses mortos, que eles ficam andando pela cidade. Entenderam? Então, eles levam alguns, por exemplo, alguém coloca uma bengala, um chapéu, uma bola, uma bicicleta, para identificar esse ente querido que morreu. E aí a gente vê isso no filme, né? Porque a gente vê o altar, a gente vê aquele bando de comida, aquela festa toda que era para recepcionar os mortos. Mas tinha um elemento no filme que é principal, que não podia faltar, senão a alma daquele ser querido que já foi não podia vir à Terra. Qual que era? A foto. A foto. Então, se não tiver a foto, segundo o filme, essa alma... Aí, o Gilberto chegou, gente. Essa alma não podia voltar para o mundo dos vivos, né? Vim aqui passar a noite de comemoração com eles. Então aí, gente, boa noite, Gilberto, beleza? Beleza. Então tá bom. Desculpa o atraso aí, viu? Não tem problema não. Tô trabalhando aí. Tem problema não. Fica à vontade.
E aí, gente, no filme a gente vê, tá vendo aqui em cima o Miguel com a mãe dele, com o altar, com tudo enfeitado, as fotos, as velas, as flores. E aqui do lado a gente tem uma imagem real do dia. É bem parecido, bem viva as cores. Aqui embaixo tem as pessoas fantasiadas de caveira. E aqui embaixo, na direita, a gente tem as fotos dos familiares. Não dá a imagem não, professor. Oi? A imagem sumiu. Não tá aparecendo? Não. Opa, então peraí. Parou de aparecer. E agora, tá aparecendo? Não, aparecendo você. Ainda não. Só eu? Ainda não. Uai, gente. Então peraí. Ah, é porque acho que alguém me tirou de apresentação. Deixa eu voltar aqui. Não falou nada pra mim. E aí eu fiquei tipo, uai, o que aconteceu? Deixa eu ver, peraí. Ah, e agora vocês estão vendo? Não. Ainda não. Você. Nada ainda? Vai começar a aparecer. Agora sim. Ah, tá. Então aí, ó, igual eu tava falando, tem a foto do Miguel aí com o altar, o filme, do lado tem uma foto de verdade da festa, embaixo as pessoas fantasiadas, e depois o filme de novo com as fotos nos altares. Estão vendo agora? Sim. Então vamos lá, os elementos do Dia dos Mortos. La Catrina, alguém já ouviu falar La Catrina? Não. Não. Eu vou passar um outro filme, mas esse não vai ser obrigatório, não. Eu vou disponibilizar para vocês. E aí tem também que trata o Dia dos Mortos. E é também um desenho muito bacana da Disney. Que aí tem a Catrina e o Xibalba, que eles fazem uma aposta. E aí esse é outro tipo de filme, mas também é bem bonito. Então a Catrina, La Catrina, trata-se de um esqueleto de uma dama da alta sociedade do século XX. Vocês já devem ter visto um esqueleto com um chapéuzão, que geralmente eles usam um vestido nela, com um chapéu. Vocês nunca viram? Não, eu não. Não? Eu nunca vi, não. Eu vou mostrar depois para vocês, então. E aí... É La Catrina? La Catrina, é. E ela era, gente, nessa época, ela foi um desenho, tá? De um artista, José Guadalupe Posada, que ele fazia várias séries de caveiras humorísticas. E aí a Catrina, ela surgiu para lembrar que as diferenças sociais, ainda que ela fosse uma dama, no final todo mundo virava caveira. Então, no final, você sendo pobre, você sendo rico, todo mundo vira caveira, vai para o mesmo lugar, tá? Então, essa ideia da Catrina era essa. Depois, La Chorona, também tem altos filmes, tem altas lendas. Eu acho que aqui, La Chorona, se eu não me engano, é aquela lenda urbana da noiva de branco. Aí, ó, uma figura fantasmagórica do imaginário popular. É o espírito de uma mulher que perambula pela noite chorando a morte de seus filhos. Alguém já escutou uma história assim, não já? Luiz, lá está perguntando se é terror. La Chorona? Porque ela é uma lenda urbana, assim, né? Então o pessoal tem a imagem de que ela é uma coisa que vai assustar, que dá medo. Então ela é bem... Tem filme de terror, tem muita coisa, assim, dela. Vocês continuam vendo o slide, né? Sim. Então, ó, a origem dela remete à mitologia pré-histórica. Luiz, Oi? eu vi várias mulheres com tatuagem da Catarina. Da Catrina, né? Aquilo é só um simbolismo, uma tatuagem simples ou... A Catrina é tipo... Toda vez que você fala do Dia dos Mortos, a gente remete àquela figura da caveira e tem a figura da mulher. Inclusive, eu acho que tem aqui, ó. Tá vendo essa mulher aqui com a caveira? E tá vendo? Ela tá com flores. Geralmente sempre referência a Catrina. Uhum. Entendeu? E aí a gente tem essa Chorona,
né? Que tem toda uma história aí por trás, que depois vocês vão ler, que eu quero que vocês leiam. Depois a gente tem os altares e as oferendas, que a gente viu isso também no filme, mas por quê? Porque na impossibilidade de se visitar o túmulo, porque muitas vezes a pessoa que foi enterrada em outro lugar, né, distante, as famílias montam altares nas suas próprias casas e aí eles colocam as fotos do morto e as representações dos 4 elementos, que é a água, fruto, vela, incenso e os papéis recortados, que aí simboliza a terra, a água, o fogo e o ar. Sim? Então completam o altar com os objetos favoritos desse falecido, brinquedos, se for criança, comida, bebida, sal, flores, cobertores, ponte com aquela vestimenta que coloca assim por cima, tá? Uma cruz na parte superior do altar, junto à imagem do defunto, feita de sal, cinza ou terra, para lembrar a máxima cristã. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Então tem todo esse simbolismo que surgiu lá com os índios antes da vinda dos portugueses e misturou com aquela coisa do catolicismo, do cristianismo, né? Depois a gente tem o Portal dos Mortos, que é um arco de flores. Eu não lembro se tem no filme esse arco, que simboliza a entrada por onde os espíritos poderão passar. O pão de morto, que é um pão doce, polvilhado de açúcar, que também é bem famoso. As caveirinhas de açúcar, que também para simbolizar. E as flores, que no filme é uma pétala. Vocês lembram de uma flor? Que faz o... que acho que é a bisavó do... A bisavó não, gente. A mãe da bisavó dele, que canta. Vocês lembram? No finalzinho, quando ela pega a foto. Então tem essa flor, as flores, né? E tem eu esqueci o nome ela agora, depois eu vou ver. Mas essa flor amarela, ela tem um cheiro e ela simboliza a luz. Então vocês lembram que a ponte do que os mortos passavam para o mundo dos vivos era um monte de pétalas? Então essas flores, eles acreditam que seja para guiar os espíritos pelo cheiro, tanto para eles ir quanto para eles voltarem, tá? Então, o papel picado tem a interpretação da alegria, o esqueleto com roupas recepciona as almas, a água é um simbolismo de pureza, então eles colocam um copo cheio para o espírito saciar a sede deles, as velas trazem a luz, né, para guiar, as comidas, né, que tem um significado de lembrar o morto, e o pan de muerto tem o significado de ser o esqueleto do falecido, tem o retrato da pessoa e tem os objetos que agradavam essas pessoas. E aí essas flores que tem cravo de defunto, mas aqui a gente usa o cravo branco, né? Quando é geralmente velório, alguma coisa, a gente põe cravo branco. Mas lá tem um outro nome, eu vou ver se eu acho ele para lembrar, eu esqueci, eu olhei e esqueci, que é esse guia, essa luz, tá? Então aqui a gente tem um altar, olha aí para vocês verem. Tá vendo a pintura das meninas aí, com as flores na cabeça? Elas representam a Catrina também. E tá vendo esse altar aí montado? Com pano, com objetos, tudo colorido, o amarelo. Então o filme foi todo baseado nessa cultura do México do Dia dos Mortos. E aí, gente, tem a curiosidade do altar. O altar tem vários níveis. Então, no primeiro nível tem uma cruz feita de flores, sementes ou frutas. No segundo tem a fotografia. No terceiro tem as comidas favoritas. No quarto tem o pan de muertos, né? No quinto tem o sal, para simbolizar a purificação. Deixa eu só aprovar aqui mais uma. No sexto é as almas do purgatório. E no sétimo, a imagem do santo de devoção da família. Mas isso, gente, cada família faz de um jeito, cada pessoa faz de um jeito. Então a gente muda muito dependendo da cultura de cada região. Não é somente no México que tem essa cultura. Tem outros países também que tem o Dia dos Mortos, tá bom? E aí, gente, o Dia dos Muertos foi declarado patrimônio cultural e imaterial. Vocês sabiam disso? Não.
Em 2003, ele foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. E olha só, muita gente nem conhecia essa festa, né? Que é uma das expressões culturais mais antigas e é também a importância dos grupos da cultura indígena dos países, né? Que eram os maias, astecas e etc. E aí a gente vem para o filme. Então, o filme, a vida. Vocês gostaram do contexto histórico da festa? Vocês acharam interessante? O que vocês acham? Muito interessante. Agora deu para entender melhor o filme, viu? Agora deu, né? Isso. Eu queria que vocês vissem para depois a gente tratar isso. Vocês nem imaginavam que via de uma cultura indígena que depois misturou com a vinda dos espanhóis trazendo o cristianismo para cá e aí ficou tudo misturado, uma coisa outra. Né? Eles juntaram tudo e fizeram o Dia de Muertos, mas na verdade a origem mesmo, ela vem da galera lá que fazia 4 vezes, os astecas, os maias, tinha muito. Então pelo que eu li assim, era cada 3 meses eles faziam uma. Então às vezes tinha sacrifícios humanos também, gente. Vocês viram que um dos lugares que o pessoal ia era para onde eram os guerreiros, os sacrificados e as mulheres que morreram durante o parto, né? Vocês viram que tem essa divisão também. Então tem tudo isso. E aí o filme, ele traz o quê? A memória, não é? Ele associa a memória, o afeto familiar, os amigos que já se foram. É uma maneira diferente de encontrar as raízes, né? O processo de luto também daquelas pessoas. No filme a gente vê que a família do Miguel, eles simplesmente não queriam mais que ninguém fosse cantor, ninguém cantava, não tinha música. A avó dele quebra o violão dele no começo, porque ela não quer aquilo, porque eles tiveram aquele trauma do passado que achou que aquele bisavô deles tinham abandonado eles por causa da música. Eles nem estavam sabendo como é que foi a história de verdade, né? E aí... Oi? Alguém tá falando? Não entendi. O pai, que abandonou a família por causa das músicas, depois ele arrependeu, queria voltar, e no filme ele foi envenenado, e o Miguel pelo Ernesto de la Cruz, né? de la Cruz pegou as músicas dele. Isso. E aí, a gente tem também a bisavó. Como é que ela chama no português? Aquela senhorinha que tem Alzheimer, ou tem alguma doença que a gente não fala no filme, assim, que ela não lembra de nada. Como é que ela chama no português? Mamãe? É mamão o quê? Lupita, não é? Não sei. Esqueci. Não lembro. Acho que é Lupita. Por quê? É Lupita, Mama Lupita. Isso mesmo. É Lupita, porque o coco é o Papacoco. Isso. O coco é o diminutivo de Lupita, se não me engano. Só que eles mudaram o nome do filme por causa do português, né? Para não ficar cocô. Então, eles mudaram o nome do filme para Viva a Vida é uma Festa. Mas o nome do filme da Lupita em espanhol é Mama Coco. Então, por isso que o filme chama Coco. Entenderam? Sim. Então, aí nesse filme, a gente, além disso tudo, que eu acho que vocês se emocionaram também, igual eu, que acham muito lindo esse processo, a gente tem o aspecto cultural do Dia de los Muertos. Tem muita curiosidade, gente. Esse filme é feito, assim, à medida. Porque... Ai, tem um microfone ligado que tá dando interferência aí. Que eles fizeram todos os atores que dublaram pro inglês, por exemplo, eram atores mexicanos. Eles não pegaram atores estadunidenses para fazer, eles queriam que tivesse aquele sotaque para preservar mesmo a cultura deles, tá? Depois a gente tem as fotos, né, gente? Os familiares exibem as fotos dos familiares e amigos, mas na realidade eles não veem os mortos naquela noite igual o filme. Eles acreditam naquilo, né? Então eles estão celebrando entre os vivos. Inclusive é uma das cenas final do filme,
quando tá todo mundo lá dançando, vocês lembram? Aham. Que tava todo mundo, a família do Miguel e o pessoal do outro mundo lá dançando, cantando e tudo mais. Então a fotografia, nesse caso do filme, é o que une, é o elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Isso vocês conseguiram entender, não foi? Foi. Aham. Perfeito. E aí a gente entra na fotografia. Para vocês, qual que é a importância hoje na nossa cultura, para vocês, individual? O que é a fotografia para vocês? O que ela representa? Eu acho que ela representa a memória também. Faz lembrar de uma pessoa. A lembrança, né? Faz parte de um tipo de memória. Ela é uma memória também. E aí, olha só para vocês verem como é que para a gente a fotografia é tão importante assim como memória, que quando a gente é mais novo, tá com raiva de alguém, a gente rasga a foto daquela pessoa. Quem nunca rasgou? Nunca se lembra daquela pessoa, porque aquela pessoa não existia. Olha só que legal o filme retrata. Que se a Coco rasgou a foto do pai, era o pai dela, né? Rasgou a foto do pai dela, ele deixou de existir até no mundo dos mortos. Ele estava deixando de existir. Olha que interessante. Então a fotografia, pra gente aqui, deixa eu só voltar aqui para minha apresentação, ela é memória e reconstrói e determina quem somos, porque às vezes a gente vai pegar, depois de, sei lá, tantos anos, a gente pega aquela caixa de fotos antigas e vai olhando assim e fala, nossa, olha como é que o meu sobrinho, gente, que nasceu, o filho do meu irmão, eu fui pegar uma foto dele bebê, ele é idêntico, sou eu bebê. Aí eu fiz uma comparação, assim, eu ia até colocar, mas eu esqueci de colocar. Ele é igualzinho meu. E aí a gente ficou olhando as fotos e olha só como é que ele determina até quem nós somos, né? A nossa genética, como é que ele parece. Quem nunca fez isso para ver, olha, fulano parece com ciclano, quando era mais novo, às vezes a gente tem um filho ou um neto, e aí ele vai parecer um tio, um irmão de não sei o que lá, quando era pequeno. Na minha família acontece direto. A minha prima é idêntica à minha avó, então a gente sempre pega as fotos para ficar lembrando, para ficar vendo, e também as fotos, elas contam uma história. Antigamente a gente não tinha foto igual hoje. Você tirar uma foto era um momento especial. Ou era batizado, ou era um casamento, aniversário, né? Então a gente tem toda... E aí tem aquelas mais antigas ainda, que são aquelas fotos pintadas. Que a gente tem geralmente nas casas assim, dos avós da gente. 2 rostos pintados no quadro oval. Sabe? Com a moldura de madeira. Bem antigo. Todo mundo já viu uma dessa, né? E aquela foto, eu acho que era uma foto pintada. Luiz. Oi. Luiz. Oi. Também se tirava foto dos mortos. Também, teve uma época, né, que tirava também as fotos dos mortos. Por quê? Porque eles acreditavam o quê? Alguém sabe? Não, na verdade é uma lembrança, porque a fotografia, ela liga o presente com o passado. Sim. Então, quer dizer, para a gente recordar aquela pessoa que foi. Isso, eles não é da geração, não, é da geração anterior a mim. Se tirava foto da pessoa quando morria. Inclusive, eles tinham suportes que, por exemplo, colocava aqui na nuca para a pessoa ficar em pé. A pessoa de olho fechado, eles pintavam o olho aqui, a pálpebra, em formato de olho, para parecer que a pessoa estava viva ainda. Então era aquela recordação que a Graça falou, para manter a pessoa viva. Olha que loucura, né? E era uma coisa muito comum. Às vezes você acha na internet assim, foto, às vezes você nem sabe quem que tá morto e quem que tá vivo na foto. Teve um site que eu olhei que, tipo assim, tinha várias fotos, aí falava assim, tem foto que tem gente morta e gente viva. E tem foto que tá todo mundo morto. Você olhava, você falava assim, gente, não é possível que tá todo mundo morto nessa foto. Porque e olha só, nessa época, para você tirar uma foto, demoravam-se horas para a foto sair. Não era uma coisa instantânea igual hoje. A foto demorava a ser processada. Sim. Tipo lambe-lambe, né? O que é lambe-lambe? Lambe-lambe? O fotógrafo tinha no Parque Municipal. Ah, tá, que agora eles... Eu não lembro dessa. Mas eu sei que tem até hoje. Não é dessa época, não. Você é novo ainda. Eu já tirei foto no parque, mas não lembro se era lambe-lambe, não.
Então, a gente tem É essa monóculo. monóculo com as fotinhas individuais. Olha aí pra você ver. Hoje em dia a gente tem um celular com 50 fotos. Oi. Quem que Luiz, Oi. uma coisa que eu observei também foi que hoje eu olho diferente as fotos dos meus parentes que já morreram. Não gostava muito de olhar, não gostava muito de recordar, né? Mas agora eu já olho com um olhar diferente aquelas fotos da minha avó, das minhas tias, do meu avô, sabe? Então agora eu não guardo mais aquele sentimento de dor, mas sim aquele sentimento de saudade. De saudade. Depois que eu dei esse filme. Ah, olha que legal. Depois do filme, então, mudou sua perspectiva do passado, né? Que bom, isso é muito bom. Então, gente, a fotografia, então, de alguma forma, ela representa a vida preservada. Porque ali a gente vê aquela vida que estava acontecendo ali, né? Que muitas vezes a gente queria que mudasse. É uma vida que a gente tem medo que se esvaia como poeira ao vento, aí, como está no texto poético aí. Por que a gente tem aquela coisa com fotografia? Tem umas fotos, ainda mais as fotos muito antigas, que era uma foto, duas fotos. Eu vou confessar para você, gente, eu roubei do meu pai o álbum de foto dele, quando ele estava na Marinha, quando ele era bebê. Eu não devolvi, não. Eu falei assim, não, porque isso aqui é uma coisa que eu quero mostrar para meus netos, eu quero mostrar para meus filhos, porque isso faz parte da minha não, né? Da forma quem eu hoje também. Aqui, meu filho, meu neto vai quando era mais um. E eu mostrar ele, eu roubei. Não devolvi. Oi? Tem sério, que tem a foto dos mortos no túmulo, né? Tem. Inclusive, o meu pai, quando ele faleceu, depois a minha mãe pediu que ele colocasse, depois um mês mais ou menos, colocasse uma foto dele lá. Olha aí, então, por que ela falou alguma coisa? Minha mãe, ela não fala não. Ela não fala não. Aí ela até pediu pra gente escolher uma foto. Aí a minha irmã, eu lembro que a minha irmã tem 10 anos, que faleceu. Aí a minha mãe escolheu uma foto de quando ele estava doente. Aí minha mãe falou assim, não, essa tá muito feia. Escolhe uma outra, que tá melhor, que é jovem, que ele tá mais bonito. Aí minha mãe escolheu a cor. E é que tá até hoje, né? Isso, então, gente, pode terminar aqui, pode terminar, desculpa. Não, já terminei. Aí, e aqui, em Belo Horizonte também, eu já fui em texto que eu já vi também. Então, tem uma ligação, assim, com o filme que nós assistimos. Porque a gente... pode falar. E outra coisa também, que eu falei ontem na aula da Vitória, que o Miguel, ele não teve o apoio da família dele, que a família dele não queria que ele fosse músico, né? Então, aí, ele não teve apoio deles, aí ele foi a sonho dele, né? Ele acreditou, né? Isso, ele acreditou no sonho dele. Pois você vê, uma perspectiva de superação, né? Porque depois ele trouxe todo um ressignificado para aquela família dele, né? Isso, Olha que legal. E aí, gente, no último tópico, a gente tem, assim, a fotografia está preservada a emoção mais indescritível e intransferível. Por isso, faz um sorriso de coco, que é a bisavó do Miguel, naquela cena que ela lembra, quando ele canta a música. Vocês lembram? E aí a única parte que eu acho que né? Ela começa a cantar e a olhar assim pra cima devagarzinho e ela não falou mais nada. Ela só cantou aquele finzinho, mas pra gente significou um monte de coisa. Alguém passou isso assim de falar, nossa, aconteceu isso comigo alguma vez que eu lembrei assim de uma coisa que foi extraordinária. O final é né? E ninguém espera aquele final, né? Todo mundo fica naquela expectativa. Eu também acho. Gente, e aí, umas curiosidades. Nesse filme, a gente tem vários elementos reais da cultura mexicana que está retratado, de personalidades que já se foram e que foram retratadas ali. Então a gente tem aqui esses dois primeiros, um de chapéu de bigode e outro de chapéuzinho, eram cantores, e eles foram retratados no filme. O de baixo era um lutador mexicano. Aqui a gente tem uma avó ou uma bisavó, não sei, com uma menina, e a gente tem eles ali no cemitério igualzinho a cena dos fantasmas. Ali também, junto com as oferendas, com o altar que eles fazem. Porque meu primo estava no México no Dia dos Mortos, ele falou que o pessoal vai pro cemitério mesmo, faz piquenique, fica a noite toda lá cantando, dançando. Inclusive, também, não sei se vocês repararam, o mundo dos mortos
eles têm a construção das pirâmides. Vocês repararam isso? Algumas construções têm formato de pirâmide. Olha aí embaixo para vocês verem. Aqui embaixo tem uma foto aqui do filme e as pirâmides, porque os maias, os astecas, as construções deles eram pirâmides, muito parecido com as pirâmides do Egito também. Eram da mesma época. E aí depois você tem na parte que o Ernesto, Ernesto o nome dele? Né? O Ernesto canta, então tem a escada da pirâmide, em formato de pirâmide, que já representa tudo iluminado, que é o atual, o moderno. Esse